Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aqui hoje de um assunto bem legal, casamento, né? Relacionamento. Bom, eu tô aqui no restaurante com a Daiane e aqui ela, ó. Nós estamos completando hoje aqui 8 anos de casado. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre o que é casamento, sobre o que é relacionamento, né? Olha ela aí, ó, tá preparando ali um vídeo. E vamos falar um pouco sobre as adversidades, né? A gente, quando namorava, tinha uma expectativa, né? E depois que casou, vieram novas expectativas, vieram coisas que a gente nunca imaginou que iria viver. E casamento é isso, né? As pessoas criam muitas expectativas sobre casamento. E Daiane, uma das grandes virtudes do nosso casamento, talvez seja esse o motivo do nosso casamento ainda estar em pé, né? De estar de pé justamente porque houve nesse casamento muita persistência, muita perseverança, inclusive da parte dela, ó. Né? Embora a Daiane não seja uma pessoa tão paciente, mas acredito que o amor que ela tinha por mim era tão grande, né, Daiane? E eu tão bonito que ela aceitou algumas situações, mesmo que não fossem definitivas, né? Casamento, eu não me vanglorio, né, das ações, das atitudes que eu tive no passado, né? Eu posso dizer que se eu fosse dar uma nota para mim mesmo como marido, eu daria negativo, -3, -2. Só que quando eu descobri a inteligência emocional, descobri o que estava por trás e todos os meus comportamentos, e todos os meus hábitos, da vida que eu vivia, quando eu descobri o que estava por trás, né, daquilo que muitas vezes me impulsionava a fazer, né? Então eu descobri que, em primeiro lugar, né, a maioria dos homens trazem crenças, né, dos seus pais, dos seus avós, e essas crenças fazem eles muitas vezes se tornarem um péssimo marido, um péssimo homem, né? Existem muitos homens que ainda têm aquela crença de que para ser homem tem que ter muitas mulheres, de que para ser o homem que é homem tem que trair, homem que é homem não precisa respeitar as suas mulheres. Porém, eu já fui esse tipo de homem, já acreditei nessa estrutura de pensamento e hoje, se eu puder dar um conselho a um homem que é casado, valorize sua família, valorize sua esposa, valorize seus filhos. Não espere perder para poder dar o devido valor que eles têm. Tá? Eu quero dizer algumas coisas que eu passei na minha vida, que eu enfrentei, e isso foi muito importante, né? De que assim, mesmo eu não sendo o melhor dos maridos, né, o melhor marido possível, pelo contrário, eu era um marido péssimo, né, para Daiane, para minha esposa. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma cirurgia, estava me lembrando, e essa cirurgia me deixou quase 1 ano, né, numa situação bem delicada. E ela, minha esposa, foi quem cuidou de mim. Então, talvez, você só vai saber quem realmente está do seu lado quando você precisar. Talvez você só vai saber quem é sua esposa quando de fato você estiver numa situação desfavorável e que aí ela chega junto, né? Então, uma das coisas que falta nos relacionamentos, e isso faltou muito na minha vida, foi olhar para o outro, olhar para ela, né? E hoje nós estamos aqui comemorando 8 anos de casamento. Para você ter uma ideia, no primeiro mês de casado a gente separou 2 vezes? Acho que foi 2, né? Sim. Então assim, no primeiro mês de casamento a gente separou, né? E ela foi pra casa da mãe dela, foi pra casa dos pais. Eu era um cara, assim, eu era um péssimo marido, eu não nego. É passado, eu não posso... passou. Eu não sou mais aquele cara, eu mudei. Sabe uma das coisas que eu também quero dizer pra você, mulher? É que é o seguinte, embora você acredite que seu casamento esteja perdido, que seu marido seja o pior de todos, pode sim haver uma grande mudança na vida dele, tá? Eu acredito nisso, e o relacionamento é isso. Eu acho que, se eu puder dar um conselho,
aos homens que me escutam é: valorize muito a sua esposa, valorize a sua família, dê valor à sua família, né? Porque em algum momento você vai descobrir o valor que ela tem. Eu sei, né, o quanto a minha esposa é importante na minha vida, eu dou o devido valor a ela hoje, e assim, eu sei a importância que ela tem. Então, se eu puder dar esse conselho para quem está casando agora, para quem está casado, que está acreditando que o casamento não tem mais sentido, lute pelo seu casamento. Daiane lutou pelo casamento dela. Daiane mesmo lutou. Eu não sei onde Daiane achou tanta perseverança. Eu não sei onde Daiane achou tanta coragem para continuar naquele casamento. Uma das coisas que eu acho, que eu penso também que influencia muito é a família, né? A família entra junto no jogo. Eu nunca esqueço que uma vez ela foi separar e a mãe dela disse: não, resolva seu problema e tal. E assim, aquilo foi um fator, foi um divisor de águas. Mas eu quero te dizer uma coisa: valorize. Você que é homem, valorize sua esposa, valorize sua família. Tenha um tempo para eles, como nós estamos tendo aqui esse tempo para nós, né? Olha aí, Daiane. Oi. Então tenha um tempo para sua família. Não menospreze isso, porque é muito importante você dar esse tempo para a sua família. Bom, pessoal, eu me lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro curso de coaching lá, de inteligência emocional, eu fiz uma dinâmica chamada Roda da Vida. E lá estava dizendo assim: de 0 a 10, o quanto você dá para a sua saúde financeira? Aí eu tava lá, 0. De 0 a 10, quanto você dá para a sua família? Aí eu coloquei lá, 0. E aí foi ali onde eu percebi o quão ruim estava meu relacionamento. Então, naquele dia lá, 6 anos atrás, eu dei uma nota quase 0. Hoje, se eu for dar uma nota para o nosso relacionamento, Daiane, que nota você dá hoje aí, vai? Não é 10, tá? Não existe nota 10. Mas, Daiane, que nota aí você dá? 8,5. Ó, 8,5. Tá bom, melhorou aí muito, hein? Então, quer o Antônio de antigamente? Não, o Antônio antigamente valia um 3, né? 3? Uau, que bom, Muito, ainda né? valia 3, ó. Então, assim, o que eu quero dizer pra você é que você tem que buscar fazer autoavaliações para você encontrar o que você precisa mudar na sua vida, né? Então, assim, eu acredito na mudança. Eu acredito que uma pessoa pode se tornar outra pessoa. E é muito louco isso, porque a neurociência fala que nosso cérebro, ele é plástico. Tem uma área da neurociência que estuda só a neuroplasticidade. Ela diz o seguinte, que você pode ser uma nova pessoa, que você pode mudar, que você pode reconstruir sua vida, você pode reconstruir seus hábitos, seus comportamentos. Você que é um péssimo marido pode ser um excelente marido. Você que é uma péssima mulher, uma péssima esposa, pode ser uma excelente esposa. Mas para isso você precisa descobrir suas fraquezas, né? Descobrir seus pontos fortes, melhorar cada vez mais seus pontos fortes e puxar, né? Evoluir nas suas fraquezas, para que você consiga conquistar a mudança que você tanto busca. Então, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você possa estar acreditando que seu casamento não tem mais solução. Bom, eu quero dizer que nem todos os casamentos vão ser como o meu e de Daiane, que um dia era 0, era fadado ao fracasso. E aí eu digo que todo casamento está fadado ao fracasso, tá bom? O meu e o de Daiane, ele era fadado ao fracasso, né? Até o momento em que nós nos descobrimos e que eu me redescobri também e nós começamos a nos construir. Então, entenda uma coisa, casamento é uma construção, né? Você vai construir ao lado do seu parceiro. Eu me lembro que uma das coisas que tinha muito forte no meu relacionamento era o individualismo, tá? Então, assim, Daiane não sabia quase nada da minha vida e eu era uma pessoa muito individualista, eu não dividia nada. Daiane não sabia quanto eu ganhava, não sabia onde eu gastava o dinheiro, não sabia de nada, não sabia para onde eu ia. E quando Daiane ligava e perguntava assim: Antônio, você tá indo pra onde? Tá fazendo o quê? Eu ficava puto da vida, ficava com raiva.
E uma das coisas que eu quero dizer para você é, se você casou, você tem que começar a mudar essa estrutura. Então hoje, Daiane sabe toda a minha vida, tá? Daiane sabe quanto eu ganho, sabe tudo, se eu perco. Daiane sabe o dia que eu perdi, sabe o dia que eu ganhei. Então eu penso que casamento é isso. Não existe, você não pode ser individualista no seu casamento. Casamento é uma comunhão, é você compartilhar, é um compartilhamento. E hoje eu e Daiane, nós compartilhamos muito a nossa vida. Eu compartilho muito com Daiane os meus fracassos, compartilho muito os meus sucessos. E talvez seja por isso que esteja dando certo. E longe de dizer que nosso casamento é perfeito. Talvez você esteja pecando porque você está buscando um casamento perfeito. E você não vai encontrar, não vai existir, não existe essa possibilidade. Por mais que você ame a pessoa e a outra pessoa te ame com aquele amor louco, não vai. Em algum momento vocês vão falhar, em algum momento vocês vão errar e tá tudo bem. Outra coisa que é muito importante é o seguinte, eu até postei hoje isso, falando sobre se concentrar nos erros. Tem pessoas que se concentram nos erros dos outros, tá? Inclusive nos erros do seu parceiro. Então, antigamente, eu me lembro disso, que uma vez nós estávamos passando por um processo onde realmente estávamos à beira ali da separação. E o que eu percebi quando eu comecei a fazer uma análise sobre mim mesmo, sobre o nosso casamento? Eu percebi o seguinte, eu me fiz a seguinte pergunta: o que é que eu estou fazendo para ser o melhor marido? Por que Daiane está sendo o que está sendo? Por que Daiane não está sendo uma boa esposa? Por que Daiane não está sendo quem eu gostaria que fosse? Aí eu percebi que primeiro eu tinha que mudar a mim mesmo, para depois, primeiro eu tinha que ter o meu resultado, para encontrar o resultado na minha esposa. Então entenda uma coisa, às vezes você está cobrando do seu parceiro aquilo que você não dá. Você está querendo que seu parceiro seja aquilo que você não é. E isso é um grande erro, é um grande equívoco, sabe? Então aí, eu me lembro que naquele dia, eu comecei a pontuar, né, quais eram os meus erros, quais eram os meus fracassos, porque eu olhava muito para os erros dela e não olhava para os meus. Então quando eu parei de olhar para os erros delas e comecei a olhar para os meus e comecei a me reconstruir, aí sim o nosso relacionamento começou a melhorar. Então pensa nisso. Eu acredito que dá para você construir um excelente relacionamento. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui para que seu relacionamento seja melhor. Não espere que o seu marido, que a sua esposa mude. Você tem que mudar. Não espere que eles evoluam. Você tem que evoluir. Não espere que eles cresçam. Você tem que crescer. E você, quando cresce, você puxa o outro. Quando você evolui, você puxa o outro. Quando você melhora, você melhora o outro. O seu mundo vai melhorar. O mundo à sua volta vai melhorar quando você melhorar. Quando você se transformar em uma pessoa melhor. Então, nunca esqueça disso. Seja para sua esposa, seja para seu marido, aquilo que você quer. Olá, meu grande amigo Vinícius. Saudade, meu irmão. Então, pessoal, hoje nós estamos na construção do nosso relacionamento. Eu e Daiane, nós estamos fazendo hoje 8 anos de casamento. Passamos por muitas turbulências, muitas e muitas. Não foram poucas. Muitos desafios, fracassos, muitas derrotas, muitas brigas, muitas confusões. Mas é como eu disse, o mais importante é que nós estamos superando junto cada dia. O casamento, ele vai se fortalecer cada vez mais quando você pegar na mão do seu parceiro. Quando você disser pro seu parceiro: olha, eu estou aqui com você, vamos junto, vamos crescer, vamos apoiar um ao outro. Isso sim é um casamento. É quando um pega na mão do outro, um ajuda a reconstruir, a construir o outro. É quando vocês dois pegam na mão do outro e dizem: vamos juntos, vamos subir uma montanha, vamos subir sabe? E vamos juntos, de mãos dadas. Eu me lembro que uma vez um primo meu ia casar. E aí ele era bem novinho e eu percebi que o casamento dele tinha algo errado, né? E eu me lembro que eu disse assim: meu primo, olha, às vezes, pensa na vida como uma eterna escalada, né? Imagina o seguinte: você está escalando uma montanha. E eu me lembro que uma vez eu contei essa história para Daiane, a Daiane ficou puta da vida. E eu vou te explicar por quê. Mas hoje ela sabe que ela não é isso.
Eu disse, olha, meu primo, imagine você escalando uma montanha bem íngreme, cheia de mato, você tem uma corda. Bom, você tem 80 quilos e você tá com uma corda puxando. Você tá puxando o seu peso. Mas aí você vai casar com uma pessoa. E tem pessoas que podem ser mochila na nossa vida, pode ser um peso, um fardo. Você tem que casar com uma pessoa, meu primo, que pega na sua mão e vai puxar a corda com você. E pode ter certeza, vocês vão chegar lá no topo muito mais longe. E eu me lembro que na época que ele estava casando, né, ele já casou e já estava logo tendo um filho, ele diz, olha, e aí um filho também é uma mochila, porque, gente, sinceramente, um filho tem um custo, um filho tem despesa, embora tenha todo o amor, tenha todo o carinho, tenha tudo isso, mas não é fácil. Então imagina, se você ia conseguir um resultado com um filho, talvez você já não consiga mais tanto aquele resultado, porque um filho requer todo o tempo, requer despesa, requer responsabilidade, uma série de outros fatores, né? E aí eu me lembro que eu disse a ele, ó, imagine aí você subindo uma montanha, né? E nessa montanha você está subindo com duas mochilas, né? Uma de 80 quilos e outra de 15, 20 quilos. Então vai se tornar mais pesado, né? Então você tem que conseguir uma pessoa que te ajude a escalar essa montanha. E aos poucos, né, Daiane se tornou essa pessoa que hoje me ajuda a escalar essa montanha. Daiane é minha parceira, é minha sócia, tá dentro do meu negócio, tá dentro assim, Daiane hoje é uma pessoa que eu confio 100% e tá lá nos negócios, tá gerindo, e eu não preciso tanto ficar lá dentro, e eu sei que se eu não estiver lá, ela está. Então a gente conseguiu, né? Não foi fácil, mas hoje a gente tem um nível de relacionamento, um nível de comunicação muito melhor do que tínhamos. Então eu quero que você saiba disso. Se você tem um relacionamento, se você tem um casamento, se você está vivendo, primeiro aprenda a compartilhar, tá? Aprenda a compartilhar, seja uma pessoa que esteja disposto a se abrir, tá? Se abrir para seu parceiro, para sua parceira, a se comunicar com eles, né? E mais ainda, se você está disposto, se você está vivendo num relacionamento, você tem que entender que vocês são um só. Não existe eu e ela, existe o nós. Você tem que trocar a frase eu e ela pelo nós, ela e eu pelo nós. Nós, somos um só. Vamos juntos, vamos trabalhar, vamos evoluir, vamos crescer, tudo que vamos fazer é juntos. Então, pessoal, eu vou te dizer uma coisa. Se o meu casamento com a Daiane está aqui ainda de pé, eu tenho certeza que o seu também pode estar de pé. Eu tenho certeza que o seu casamento também pode dar uma grande guinada no seu relacionamento, porque nós estamos aos poucos conseguindo essa mudança, construir esse processo. E são 8 anos de casado, né? 8 anos de casado, 10, né? 11 anos entre namoro e casamento. Então é isso. E estamos aqui juntos, firmes e fortes. E assim, vivendo o momento presente. O futuro, a gente não tem que viver o futuro, nem tem que viver o passado. Uma das coisas que foi importante na nossa vida é isso. Daiane esteve disposta a se desprender do passado para poder construir um futuro. Porque se ela fosse uma pessoa que estivesse presa no passado, talvez a gente não conseguisse avançar. Porque no passado eu fui um péssimo marido. Então isso também, se você perdoou, se você perdoa aquela pessoa com quem você está convivendo, esquece. Se perdoou, esquece. Não adianta você dizer, eu perdoei, mas na primeira discussão vocês estarem ali debatendo e falando, você fez isso no passado, você fez aquilo. Não adianta. Ou você perdoa, ou você não perdoa. Se você estiver disposto a perdoar, vá, siga em frente, olhe para frente, pare de olhar para trás. Então, foi um momento muito especial aqui, pessoal. Eu tive essa vontade de falar para vocês, porque são 8 anos e assim, eu sei que tem gente aqui que pode ter mais de 30, 40 anos, né? Tem outras pessoas que têm menos, mas eu acredito que o que eu falei aqui dá para sintetizar o que é um casamento. Comunhão,
união, persistência, paciência, olhar para frente, empatia, entender o outro, ouvir o outro e apoiar o outro. Então é isso. O que você acha, Daiane? Resumiu tudo, né? São desafios que a gente tem que lidar todos os dias, aprender todos os dias e saber abrir mão de algumas coisas, né? Que nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer, nem sempre a gente vai querer que a pessoa tenha um perfil do jeito que a gente quer que seja, né? A gente quer controlar as pessoas e cada um tem seu perfil, cada um tem suas crenças e na verdade você tem que entender o outro para crescer juntos, né? Depois a gente pode fazer até uma live com mais calma, de perguntas e respostas, quais são as dúvidas de vocês, porque uma coisa que ajudou muito a gente foi o autoconhecimento, né? Antônio entrou no processo de autoconhecimento que ajudou muito ele lidar com os desafios dele, né? Porque muitas vezes, às vezes, a gente magoa o outro e não sabe que está magoando, porque a pessoa está ferida por dentro. Então, quando você trabalha suas feridas internas, você consegue não ferir mais o outro, tá? Então, nada melhor do que o autoconhecimento para ajudar e para libertar a pessoa. Quando ele decidiu libertar das dores dele, das feridas dele, foi quando o nosso relacionamento começou a andar. Eu comecei a entrar nesse processo de evolução, entender o comportamento dele, entender que eu tenho que ter paciência, conhecer mais dele mesmo e conhecer de mim. Porque muitas vezes a gente tem uma comunicação que a gente não sabe que é violenta e que a gente pensa que é nosso jeito de falar, mas muitas vezes a gente magoa o outro e não sabe. Então o processo de autoconhecimento tem ajudado muita gente. E a gente pode marcar depois com calma uma live aqui com vocês para tirar dúvidas, saber quais são os desafios, o que é que a gente pode estar contribuindo nesses 8 anos, 11 anos de relacionamento, tá certo? Gratidão, boa noite, vamos lá, né? Aproveitar um pouco. Beijos! Pois é, pessoal, então é isso. Relacionamento é isso. Relacionamento não é fácil, é um desafio, mas que precisamos evoluir diariamente, constantemente. E se eu puder te dar uma dica, busque o conhecimento, busque a sabedoria, porque isso sim vai te ajudar a alcançar os objetivos que você deseja. Então lembre-se, se eu consegui, se Daiane conseguiu, se nós dois aqui conseguimos melhorar o nosso relacionamento, conseguimos desenvolver um relacionamento muito, muito melhor do que o que nós tínhamos, pode ter certeza, você também pode, você também é capaz. Para isso, lembre-se, empatia, ouvir o outro, entender o outro, sentir a dor do outro e saber que você não é um só, somos nós, tá bom? Um grande abraço, sucesso para todos vocês, vou deixar essa live salva. Se você quiser voltar e assistir, vai lá, eu tenho certeza que pode te ajudar no seu dia a dia. Um grande abraço.